Olá, teologanos da NET, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma análise crítica da figura do recém-eleito Papa Leão XIV em relação às profecias escatológicas concernentes à besta, ao falso profeta e ao anticristo. Nossa pesquisa visa investigar a pertinência de tais associações, bem como examinar a possibilidade de o pontífice em questão manifestar ou já ter manifestado características atribuídas a essas figuras apocalípticas, ou se de fato o homem da iniquidade ainda aguarda sua manifestação e o papado não tem nada a ver com essas figuras apocalípticas, melhor dizendo. Ao longo dos séculos, muito se especulou que através do Papa o falso profeta surgiria, conforme as profecias apocalípticas foram interpretadas. Essas interpretações surgiram principalmente durante e após a Reforma Protestante, quando alguns grupos de cristãos passaram a ver o papado como uma instituição corrupta e contrária aos ensinamentos bíblicos. Os protestantes, historicamente, interpretaram diversas profecias do Apocalipse em relação ao papado, especialmente durante e após a Reforma. Essas interpretações estão frequentemente ligadas à escola de pensamento conhecida como historicismo, que via as profecias do Apocalipse como um panorama da história da Igreja e do mundo desde os tempos de João até o fim dos tempos. Algumas das principais profecias e símbolos do Apocalipse que foram interpretados pelos protestantes em relação ao papado incluem as seguintes características e informações. Primeiro, a besta que sobe do mar, relatado em Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Esta besta, com 10 chifres e 7 cabeças, recebendo o poder do dragão, interpretado como Satanás, foi frequentemente identificada com o Império Romano Papal, combinando, melhor dizendo, pelo poder político e religioso. Os 10 chifres eram vistos como os reinos da Europa que davam apoio ao papado. Outra característica importante seria a besta que sobe do mar, relatada em Apocalipse do capítulo 13, do versículo 11 ao 18. Esta segunda besta, com chifres como de cordeiro, mas que falava como dragão, foi interpretada como o poder papal em sua capacidade de exercer autoridade religiosa e compelir a adoração, muitas vezes através de decretos eclesiásticos. A oposição da marca da besta foi associada a práticas católicas que os protestantes consideravam como sinais de lealdade ao papado em vez de a Cristo. Agora, outra interpretação feita foi a grande meretriz, onde podemos ler em Apocalipse capítulo 17. A mulher vestida de púrpura e escarlate, assentada sobre muitas águas, que seriam povos, nações e línguas, e embriagada com o sangue dos santos, foi uma das imagens mais fortes utilizadas para representar a Igreja Católica Romana. Suas fornicações eram interpretadas como alianças políticas e corrupção doutrinária, e sua sede em 7 montes era diretamente ligada à cidade de Roma. Agora, como interpretavam a Babilônia, relatada em Apocalipse capítulo 18? A queda de Babilônia, descrita com riqueza e poder sendo destruídos, foi vista como um prenúncio do julgamento divino sobre o sistema papal, com suas práticas consideradas idólatras e opressoras. E agora o falso profeta, relatado em Apocalipse no capítulo 19, versículo 20. Embora o falso profeta esteja mais diretamente ligado à besta que sobe da terra, em algumas interpretações, o próprio papado ou a ordem clerical católica eram vistos como cumprindo esse papel de enganar as nações e levá-las a adorar a primeira besta. Agora, como falamos ali do homem do pecado, relatado em 1 Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 3 ao 12. Embora não seja do Apocalipse, esta passagem de Paulo foi frequentemente relacionada às interpretações protestantes do papado
com um poder apóstata que se exalta acima de Deus e estabelece um sistema de engano. Agora, no entanto, é importante ressaltar que essas interpretações surgiram em um contexto específico de conflito religioso e teológico. Nem todos os protestantes, ao longo da história, aderiram a essas visões e a essas interpretações bíblicas que podem variar significativamente entre diferentes denominações e estudiosos. As interpretações modernas tendem a ser mais diversificadas, com muitos protestantes adotando outras escolas de escatologia, como, por exemplo, o futurismo ou o preterismo, que oferecem perspectivas diferentes sobre as profecias do Apocalipse. Vamos lá para se aprofundar e entender melhor esses dois tipos de interpretação. A interpretação futurista das profecias do Apocalipse entendem que muitos dos eventos descritos nos capítulos 4 a 22 ainda não se cumpriram e ocorrerão no futuro, durante um período de 7 anos conhecido como a Tribulação, seguido pelo milênio, o reino de 1000 anos de Cristo na Terra e, finalmente, o estado eterno. Dentro dessa perspectiva, algumas das principais interpretações futuristas sobre as figuras mencionadas são as seguintes. Vamos ver como eles interpretam a besta, que seria o anticristo. O futurismo geralmente interpreta a besta que emerge do mar, relatada em Apocalipse 13, como um líder político mundial que surgirá no final dos tempos e se oporá a Cristo e aos seus seguidores. Ele será um indivíduo específico e literal, com grande poder e influência global. Agora, o falso profeta. Essa visão interpreta o falso profeta, que seria a besta que emerge da terra, Apocalipse capítulo 13. E essa besta é vista, melhor dizendo, como um líder religioso que trabalhará em conjunto com a primeira besta, promovendo sua autoridade e exigindo adoração. Ele também é interpretado como um indivíduo literal que realizará sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Agora, essa visão acredita que o anticristo, embora o termo anticristo apareça especificamente nas cartas de João dentro do futurismo, ele é frequentemente associado à primeira besta de Apocalipse capítulo 13. E ele será o principal opositor de Cristo e da fé cristã durante a tribulação. Outro detalhe importantíssimo é notar que dentro do próprio futurismo existem variações interpretativas sobre os detalhes e a cronologia exata desses eventos e as identidades específicas dessas figuras. Uma vertente influente dentro do futurismo é o dispensacionalismo, que enfatiza uma distinção entre o plano de Deus para Israel e para a Igreja. Em relação ao novo Papa Leão XIV, a perspectiva futurista não o identificaria automaticamente como uma dessas figuras apocalípticas com base apenas em seu título ou posição. Para os futuristas, o anticristo e o falso profeta se manifestarão de forma clara no período da tribulação, com ações e características específicas detalhadas no livro do Apocalipse. A identidade exata dessas figuras é vista como algo a ser revelado no futuro, dentro do contexto dos eventos do fim dos tempos. Agora, já o preterismo, por sua vez, adota uma abordagem interpretativa das profecias do Apocalipse que a situa magiratoriamente no passado, especificamente no contexto do primeiro século da era cristã, culminando com a destruição de Jerusalém e do templo lá no ano 70 depois de Cristo. Dentro dessa perspectiva, as interpretações sobre as figuras da besta, do falso profeta e do anticristo são significativamente diferentes da visão futurista. A besta, que seria o anticristo, o preterismo entende e identifica a besta que emerge do mar, conforme já citamos que está em Apocalipse capítulo 3, com o Império Romano, e mais especificamente com imperadores como Nero ou Domitiano, conhecidos por sua perseguição aos cristãos. A besta seria, portanto, uma interpretação simbólica do poder político e opressor da época. Já para eles, o falso profeta, melhor dizendo,
que seria a besta que emerge do mar, Apocalipse capítulo 13, é frequentemente interpretada como o judaísmo apóstata da época, ou como um dos líderes religiosos que promoviam a idolatria e se opunham ao cristianismo primitivo. Alguns preteristas tendem a associar as figuras dentro do próprio Império Romano que promoviam o culto ao imperador. Já para eles, o anticristo, o conceito encontrado nas cartas de João, que seria interpretado ali como a besta do Apocalipse, se refere ao mesmo fenômeno, o poder político e religioso que perseguiu a igreja primitiva. A destruição de Jerusalém em 70 d.C. é vista como um dos principais eventos que marcam a derrota desse poder. Agora, é crucial entender que o preterismo vê o Apocalipse como uma mensagem de encorajamento e advertência para os cristãos do primeiro século, revelando os juízos de Deus sobre os seus perseguidores e a eventual vitória de Cristo sobre as forças opressoras da época. Consequentemente, a figura do novo Papa Leão XIV não se encaixaria nas interpretações preteristas da besta, do falso profeta ou do anticristo, uma vez que essas figuras são entendidas como entidades históricas ligadas ao contexto do primeiro século. O preterismo não busca identificar figuras contemporâneas com essas profecias, pois acredita que elas já se cumpriram no passado. Agora, a pergunta que fica é: em qual dessas visões você acredita? Muita gente tem suas opiniões diferentes sobre como vai ser a vinda do anticristo, não é? Com tanta ideia, eu confesso que às vezes fica difícil saber em qual acreditar. Mas uma coisa a gente sabe pelo que está escrito no livro de Apocalipse: ele vai aparecer. O anticristo vai aparecer, a besta e o falso profeta. Agora, como exatamente ele vai se mostrar? Aí já é outra história. A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre isso. Por isso, Jesus nos deu um conselho bem importante que está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 5. Nós devemos ficar de olho e sempre orando para que ninguém nos engane. Assim, a gente não vai cair em nenhuma conversa, vamos falar assim mais rasgado, né? Furada, e não vai se deixar enganar. É bom ficarmos ligados, porque parece que as coisas que foram faladas estão acontecendo cada vez mais. Então, em vez de se prender a uma só explicação, o melhor é manter a atenção e tentar entender o que está rolando ao nosso redor, sempre com cuidado e buscando sabedoria. O alerta é: fiquemos atentos ao final dos tempos. E aqui eu encerro esse vídeo e faço um convite para você que ainda não se inscreveu no canal Teólogo na Net, venha fazer parte dessa comunidade que está cada vez mais crescendo. E lembre-se, vídeos, eu tenho aqui 2 momentos que posto na semana, 2 vezes por semana, todas as quintas e todos os domingos às 17 horas. Nosso encontro está marcado aqui no canal Teólogo na Net. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar e, caso não seja inscrito, faça a sua inscrição, não perca tempo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais.